Boa tarde, turma. Oitavo e nono ano, História, EJA, professor Robério da Silva de Andrade. Hoje nós trabalharemos o extrativismo no Brasil. E foram duas atividades econômicas extrativas. A primeira, que foi a primeira atividade econômica no Brasil, que foi o pau-brasil, e depois o ciclo da mineração, ou também chamado ciclo do ouro. Então, a primeira, vamos ver agora, que foi justamente o pau-brasil. Essa árvore, né, que tinha uma cor avermelhada e tinha um valor econômico significativo na Europa, pois servia como tintura, né, para a nobreza inglesa e também para outras finalidades. Então tinha um poder econômico, tinha um valor econômico significativo e com isso serviu aos interesses da coroa portuguesa. Então, a gente coloca aqui, ó, a implantação de um processo colonizatório no Brasil ocorreu somente a partir da década de 1530, quando foram implementadas as capitanias hereditárias e a produção de açúcar. Então, antes da produção de açúcar, antes do ciclo do ouro, a exploração do pau-brasil foi a grande atividade econômica, né? A princípio extraída pelos índios em forma de escambo, né? Ou seja, de trocas, embora essas trocas eram um pouco injustas, né? O cara trazia uma galinha e levava um elefante, né? Só dando uma hipótese, né? Então, quer dizer, geralmente os índios trabalhavam igual praticamente escravos, que foram escravizados, né? Igual jumentos, e trocavam por objetos simplórios. Mas como não tinha conhecimento na época do valor, né, do capital, então isso foi uma prática constante. Com o passar do tempo, os índios não queriam mais submeter esse tipo de trabalho, boa parte deles foram escravizados, até porque o desejo de Portugal era trazer escravos negros africanos para trabalhar no Brasil. Mas, como era muito caro, para a coroa portuguesa, era bem mais fácil escravizá-los e forçá-los ao trabalho na extração dessas árvores. Essas primeiras décadas dos portugueses no Brasil ficaram conhecidas como período pré-colonial. E a presença tímida dos portugueses, aliada à falta de conhecimento do território, fez com que a principal atividade do país, nesse período, fosse a exploração de madeira. Por quê? A princípio, os portugueses queriam encontrar aqui metais preciosos, né? Os espanhóis já tinham encontrado isso nas colônias espanholas, principalmente prata e ouro. Aqui no Brasil, eles não tinham encontrado. Então, a madeira, que eu coloquei agora há pouco, tinha um valor econômico, por isso era bem explorada. Depois da longa e intensa exploração que aconteceu no ciclo do pau-brasil, a matéria-prima acabou entrando em processo de extinção. Como não havia mais madeira na costa brasileira, no começo do século XVI, os portugueses se submeteram a utilizar método de trocas com os índios para obterem o pau-brasil. É o escambo, como eu acabei de colocar. Então, esse processo gerou, a princípio, uma polêmica na coroa portuguesa por causa da escravização dos índios, mas, como aqui os donatários dessas capitanias hereditárias, ele tinha força e poder para fazer o que bem entendesse nos seus territórios, né? Então, com isso, foi um período que marca, né, a dizimação dos índios brasileiros, né, quando começa esse processo de escravizar para a extração de madeira. Então, resumindo, a extração do pau-brasil começa por volta de 1530, Fernão de Noronha, né, o atual Fernando de Noronha, foram onde saiu as primeiras levas de toras de madeira de pau-brasil para Portugal. E o resultado disso foi praticamente a extinção da Mata Atlântica em todo o litoral brasileiro. Agora a gente vai ver Brasil, colônia, o ciclo do ouro. Foi um momento também muito importante para a economia da colônia brasileira, porque começou a emergir uma sociedade diferente, cidades passaram a ser mais povoadas. No entanto, esse período, para os portugueses, para a coroa portuguesa, não foi tão significativo, porque havia um problema com a balança comercial lá, e praticamente todo o ouro que foi extraído aqui do Brasil foi para Portugal colocar o nível da balança comercial. E a Inglaterra foi quem praticamente lucrou com os séculos
de mineração aqui no Brasil. Então veja bem, aqui, né, uma ilustração da extração do ouro, né? Então, no final do século XVII foram encontradas minas de ouro na região das atuais Minas Gerais. Veja bem, século XVII, então quer dizer, levou praticamente 100 anos para encontrar o ouro no Brasil, que era, a princípio, o grande objetivo da coroa portuguesa era encontrar metais preciosos. As atividades de mineração viriam a crescer, a ser ainda mais valorizada na segunda metade do século XVIII. Então veja bem, começou no século XVII, teve o seu apogeu no século XVIII, ou seja, seu momento de maior rentabilidade para os colonos e também maior exploração do ouro. A partir de então, a mineração passou a ser a atividade econômica mais importante da colônia. Foram descobertas minas de ouro em Mato Grosso e Goiás. Então, além de Minas, Mato Grosso e em Goiás passaram a ser importantes, tiveram importantes minas para a exploração do ouro. A região das minas ficou repleta de índios escravos bandeirantes, colonos, dentre outras pessoas. Os negros escravos escondiam o ouro e compravam sua liberdade, ou então fugiam rumo aos quilombos. Então veja bem, gente, com esse processo da mineração, começou a região de Minas Gerais, passou a ser bastante povoada, o comércio passou a aumentar, uma nova categoria passa a surgir, que é os tropeiros, né? Ou seja, eram tropas de burro que pessoas iam e voltavam trazendo mercadorias, como também os negros escondiam ouro para comprar as suas cartas de alforria e obter a sua liberdade. Outro também que aparece são os bandeirantes, que eram expedições que saíam de São Paulo para o interior do Brasil. Esses indivíduos, né, escravizavam índios, exploravam a natureza, para alguns heróis, para outros bandidos. Mas não podemos descartar, né, a sua influência na nossa história, embora eles também participaram do genocídio indígena no Brasil. A outra também que figurava eram os quilombos, ou seja, os negros que fugiam das senzalas partiam para quilombos, que eram comunidades essencialmente formadas por negros, às vezes também tinha índios e alguns brancos também que se inseriam, mas majoritariamente negros que viviam em comunidades, e até hoje persistem quilombos em algumas regiões do país, né? Na Bahia tem vários quilombos também. Então foram três personagens que a gente pode colocar aqui. O escravo, que era praticamente, foi toda a mão de obra da exploração do ciclo de ouro, foi feito pela mão de escrava, pela mão escrava. Os bandeirantes, né, que além de caçar índios, comprar, negociar escravos, também foram responsáveis por encontrar ouro nas regiões de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, posteriormente também na Bahia. Os negros escravos, né? Os negros tiveram um grande, como é que eu vou dizer? Tiveram um grande impacto na nossa economia. Toda a economia colonial no Brasil saiu das costas dos escravos vindos da África. Por isso a nossa dívida histórica que temos com os afrodescendentes. São marcas fortes e pesadas do período colonial que ainda persistem nos nossos dias. Então, o período colonial também começa a gerar conflitos, né? A Guerra dos Emboabas, preste bem atenção, Guerra dos Emboabas foi no período da mineração, porque eram comerciantes que vinham de outros lugares. Você imagine, achou ouro na região das Taubinhas, na região dos Paus Pretos, na região do Caimã. Evidentemente vai chegar os mais espertos para cavarem ouro, ou vai chegar alguém com dinheiro, muito dinheiro, para começar daqui a um pouco explorar, e aí todo mundo vai saber, eu tenho um pedaço, tenho duas tarefas, vai começar a cavar. Então vai começar a chegar gente para cavar, para garimpar, uma série de coisas. Bem assim foi o que aconteceu, né? Praticamente toda a população do Brasil começou a querer enricar, né? A se aventurar para as minas, como também grande parte do mundo veio, né?
quem tinha acesso à colônia brasileira, principalmente os ingleses, para comercializar o ouro. É desse período chamado Santo do Pau Oco. Já ouviram isso? Já? Ou seja, era uma forma que os garimpeiros encontraram para contrabandear ouro. Ele fazia o santo, ocava, né, e colocava ouro dentro e fechava para passar, né? Então, era uma forma de contrabandear para pagar menos impostos, porque os impostos no período da mineração eram altos e esses impostos que nós vamos ver nas próximas aulas começa a dar início às primeiras lutas para a independência no Brasil, e a conjuração mineira ou a Inconfidência Mineira dá justamente por consequência dos altos impostos cobrados da coroa portuguesa aos mineradores das minas, principalmente de Minas, Goiás, Mato Grosso, né? Então vamos, essa parte, vai clicar, por favor. Pronto. Então essa foi a nossa primeira aula. Próxima aula a gente vai trabalhar a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que são os primeiros movimentos para a independência do Brasil. Fiquem com Deus, se cuidem e um abraço no coração de todos.